Por falar em Emmanuel, é dele, sim, é dele. A mensagem da noite de hoje, recebida pela psicografia de Chico Xavier no nosso valioso livro Palavras de Vida Eterna. E a nossa mensagem, então, é de número 10. Vencer o mal. Vencer o mal. Emmanuel destaca o versículo 21 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo nos diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esta luta, porque é uma luta, né? Vencer alguma dinâmica aqui de confronto de ideias, as ideias boas e as ideias más, as que estão de acordo com a lei de Deus, as que estão contra a lei de Deus, mas que muitas vezes essas ideias que estão contra a lei de Deus são ideias antigas, que ainda podemos manter em nós, como o revide, o ressentimento, fulano não podia ter feito isso. Isso desencadeia uma porção de sofrimentos, porque isso se transforma numa dor, alguma coisa, o livre-arbítrio, é como se eu dissesse o outro não tem direito de usar o livre-arbítrio. Mas quem deu esse direito a ele foi Deus. Quem sou eu para dizer que ele não tem o direito de usar um recurso que Deus deu a ele? Isso é uma fantasia. Mas uma fantasia que vai me provocar muitas dores. Porque esses ressentimentos podem ficar me ligando a uma outra pessoa ou situação, não me deixando livre aqui na mente o suficiente para levar adiante os desafios que nós viemos enfrentar e superar nesta encarnação. E este é o mal, não é? O mal não está fora de nós, né? O mal está dentro de nós. Esse é o perigoso. Esse é o que pode nos fazer cair. O que está fora de nós, eu posso dizer, vou alinhar com ele? Não, não vou alinhar com ele. É sempre opcional. Está dentro de nós. É uma pedra de tropeço que pode, sim, nos fazer cair. Portanto, temos que manter lá na quarentena e, enquanto mantemos em segurança, estamos ali observando, sim, temos aquele fator ainda negativo em nós, vamos trabalhando o quê? Aproveitando que a providência divina vai nos ajudar nessa tarefa de nos transformarmos, né? Transformarmos ainda o mal, as sombras que existem em nós, no reino de Deus que Jesus veio nos apresentar, nesse espaço dentro de nós, onde há plenitude, onde há mesmo aquela paz, a paz que Jesus nos apresentou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa paz, a certeza de que tudo será superado. Se estivermos atentos, será superado, talvez não mais rápido, mas menos lentamente, não é? E de uma forma menos pesada. Então, Paulo nos diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo desta forma. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Ou seja, temos ali um criminoso, exterminamos o criminoso, exterminamos o crime? Não. E exterminamos o criminoso? Não, porque o criminoso, como nós, é o quê? Imortal. Qual é o problema? O problema é que passamos a ter, trocamos, e não é uma boa ideia, não é? Se esse criminoso morre, um problema visível por um problema invisível, que aquela mente vai continuar tentando o quê? Perturbar, o que fazia aqui vai continuar fazendo lá. Ninguém muda porque desencarna, não é? Então, muitas vezes, quando as pessoas dizem guerrear o mal, vem-se a ideia que talvez atitudes mais fortes
possam resolvê-lo. Sem dúvida, diz Emmanuel, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitar o mal, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Vamos pensar aqui na ideia de uma penitenciária, onde ficam ali contidos pessoas que ameaçam o bem-estar da sociedade. Então, ali a firmeza, sim. Vigilância, sim. Existe um montão de outras coisas que não deveriam haver? Sim, mas ainda é a nossa condição, ok? Mas a função de existir aquela instituição é exatamente para coibir a ação daqueles que podem ameaçar o bem-estar da sociedade. Ainda assim, diz Emmanuel, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, ou seja, atacando o mal com ações de violência, criamos outros males, a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, aqui Paulo, né, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas, olha o verdadeiro triunfo, vence o mal com o bem. Perseguir é quase sempre fomentar, ou seja, alimentar o mal. Perseguir não o diminui, pelo contrário, é um fermento, faz com que ele cresça. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. Mas isto é muito difícil. Sim, às vezes a desculpa e a bondade vêm na forma do silêncio. E durante o silêncio, procurarmos fazer prece, pelo menos por nós, no nosso esforço de não reagirmos, e sim agirmos. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo, olha a delicadeza da fala dele, né? É ajudar incessantemente. Mas ajudar o quê? Não. Ajudar. A nossa ação no bem, vamos imaginar que nós somos um grande organismo social, ok? Dentro deste organismo, vamos ter células sãs e células malsãs. Indivíduos sãos e indivíduos desequilibrados. Então, o que nós fazemos? Exterminamos os desequilibrados? Não, nós vamos procurar sermos células as melhores possíveis para o organismo, a fim de, se todos nós nos esforçarmos nesse sentido positivo, haver o quê? Uma compensação de forças, uma neutralização, porque as pessoas não vão mudar, porque vamos passar a tentar ser pessoas melhores. Se elas têm um mal para dar, eles vão dar. O que nós vamos fazer é a nossa parte e não a do outro, não é? Então, neste sentido, é o que ele diz aqui, ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio, que falamos, e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos é não convidar para o almoço de domingo. Não quer dizer isso. Vou convidar. Não. Amar quer dizer não odiar. Isso é importante. Mesmo na Bíblia, o termo odiar é exatamente, Kardec tem esta observação no Evangelho segundo o Espiritismo. Odiar quer dizer amar menos. Isso é muito interessante, não é? Nós somos filhos do amor puro. E quando negamos esta tendência natural, espiritual,
entra esta chaga que parece negar em nós a nossa própria paternidade. Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Ofertai amor aos que... Não é aquele amor piegas, aquele, ai, que fofo, né? Não que isso seja piegas, mas diante de alguém que nos odeia, isto não inspira em nós nenhum tipo de sentimento amoroso. Inspira? Pelo contrário, se alguém nos odeia, nos sentimos ameaçados, e a nossa tendência é nos protegermos. Mas ele diz, ofertai amor. Isso não quer dizer que o outro vai aceitar. É para nós fazermos a nossa parte. Ofertar amor. Alguém que nos odeia pode ser simplesmente o quê? Não alimentar no outro qualquer tipo de animosidade. Então, se vier provocar, eu não vou aceitar a provocação, porque ninguém fala comigo desse jeito. É sermos os representantes reais na nossa vida do pacificador ou pacificadora. E Emmanuel conclui: podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre o mal será sempre a nossa perfeita, e perfeito para nós quer dizer o quê? O melhor possível, ok? A nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Eu não vou discutir com a lei. É aquela discussão, né? Mas isso é um absurdo, isso não sei o quê. Não vou discutir. A lei diz para que eu não batalhe contra aqueles que já estão caídos. Que eu deixe que eles sigam a vida deles e que nós sigamos a nossa. Isso mentalmente e emocionalmente, ok? Não alimentemos em nós uma reação à ação do outro. Vamos ter uma ação refletida, com base no quê? Que Jesus nos diz. Jesus é aquele que nos tira de ciladas, que nós podemos criar na nossa invigilância. Então, vigiai e orai para não cair, dizem, tentação.